Essa aqui foi a primeira biografia escrita sobre o Lima Barreto, A Vida de Lima Barreto, de Francisco Assis Barbosa, que é uma biografia escrita por volta do... Foi nos anos 50, não me lembro exatamente o ano da primeira edição, mas eu acho que foi 1954, alguma coisa por aí. E qual foi o intuito dessa obra? Bom, o Lima Barreto, naquela altura, tinha sido uma figura descartada. O Lima Barreto estava fora dos manuais de literatura, da história da literatura brasileira, estava fora das discussões, não era uma figura, digamos, benquista ou estudada pela crítica, de maneira que o Francisco de Assis Barbosa é quem, após a morte do Lima Barreto, faz o resgate do Lima Barreto. Então, é uma biografia que fez um estudo histórico extremamente profundo, com uma documentação muito robusta. Foi a primeira vez que se coligiu os documentos deixados e os escritos deixados pelo Lima Barreto. Inclusive, é o Francisco de Assis Barbosa, que junto com a irmã do Lima Barreto vai montar aquilo que daria vez, que seria transformado nos diários íntimos do Lima Barreto. Mas, vejam, qual era a preocupação do Francisco de Assis Barbosa? Como eu disse, uma preocupação de resgate. Portanto, quando vocês pegam uma biografia, seja do autor que for, ou da personalidade pública que for, histórica, quando há essa necessidade de resgatar a memória, resgatar a figura, você geralmente vai encontrar uma biografia que é menos crítica, tanto com a pessoa, tanto com a obra. Por quê? Porque a intenção é de exaltar, de mostrar as qualidades, de mostrar a relevância daquela pessoa. Então, por exemplo, o Francisco de Assis Barbosa não entra tão profundamente naquilo que a Lilia Moritz Schwartz vai fazer nessa biografia aqui, que me parece a grande obra da vida da Lilia Moritz Schwartz, que vocês sabem, é uma antropóloga, professora da USP, historiadora de muito sucesso, né? Escreveu aquele livro famoso Brasil, uma biografia sobre a história do Brasil, entre várias outras publicações, mas essa aqui me parece ser a grande obra da Lilia Moritz Schwartz, que é Lima Barreto, Triste Visionário. E essa biografia, ela guarda uma grande distinção em relação a essa primeira. Por quê? Porque, embora o Lima Barreto ainda esteja recobrando o lugar que lhe é devido no cânone literário brasileiro, e o que eu quero dizer com isso? Explico. É bem verdade que hoje, já de alguns anos para cá, o Lima Barreto é uma figura de certa fama para quem se interessa por literatura brasileira. Ele está nas histórias da literatura brasileira, ele está nos vestibulares, por exemplo, ele está sendo editado. Então, tudo isso está acontecendo. Mas, me parece, e eu concordo com isso que a Lilia Moritz Schwartz fala, que ele ainda é visto como um autor de uma certa segunda ordem, porque, na verdade, o Lima Barreto é um dos maiores gênios da literatura brasileira. O Lima Barreto é um autor que está nesse primeiro time, que, dentre os prosadores, teria Machado de Assis, Graciliano, Clarice, Guimarães Rosa. O Lima Barreto está nesse time pela qualidade da sua obra, mas muitas vezes ele é tratado como um autor menor, um autor que teve sua relevância, mas que não foi tão bom assim. Por exemplo, se nós nos recordarmos do que o Antônio Cândido, lá por volta dos anos 40, 50, escreve sobre o Lima Barreto, dizendo que o problema era que o Lima Barreto tinha um certo desleixo com a sua obra, com a sua escrita, que caía em muitas repetições, que era uma obra pouco trabalhada, uma obra pouco revisada. Essas ideias de que era um autor, de certa forma, mais desleixado ou despreocupado, elas ainda pairam sobre a forma como o Lima Barreto muitas vezes é visto. E um outro problema que também persiste, esse até me parece mais grave, é o que de muitas vezes nós poderíamos chamar de um autor marginal. Como se o Lima Barreto fosse um autor que se reduzisse a problemas que ele enfrentou em vida. Por exemplo, o alcoolismo, por exemplo, as internações no hospício, né? Então, muitas vezes, parece que o Lima Barreto é uma espécie de um autor, digamos assim, uma espécie de Charles Bukowski brasileiro,
que é mais lembrado por essas questões da sua própria vida, de ser uma pessoa que bebia muito, de ser uma pessoa que falava mal de todo mundo, de ser uma pessoa sempre do contra, um polemista, do que pela qualidade dos seus escritos. E ele, de fato, era isso. De fato, ele era um alcoólatra, de fato, ele foi internado, de fato, ele falava mal de todo mundo, de fato, ele era uma pessoa que ficava sempre do contra. Ele realmente teve esses aspectos na sua vida, mas ele não é só isso. E o Lima Barreto é, sobretudo, muito mais do que isso, um grande autor. Então, a primeira coisa é nós entendermos que nós estamos falando de um autor cujo lugar na história da literatura brasileira ainda não está definido muito bem. É como se houvesse um movimento que tentasse elevá-lo até o lugar que, de fato, ele merece. Então, esse é um aspecto importante. E uma diferença fundamental para aqueles que quiserem estudar mais a fundo a obra do Lima Barreto, e aqui, como vocês são pessoas que estão realmente se especializando em literatura brasileira e aprofundando muito seriamente isso, eu recomendo que vocês o façam. Eu acredito que na prosa nacional existe um certo corpus de autores que são incontornáveis. Claro que nós temos as nossas predileções pessoais, claro que às vezes nós temos um objeto, um autor objeto de estudo mais específico, mas para que você entenda mesmo a literatura brasileira nas suas potencialidades, existe um corpus incontornável, que tem o Machado de Assis, que tem o Lima Barreto, que tem Graciliano, que tem Guimarães, que tem Raquel de Queiroz, que tem Drummond, que tem Cecília. O Lima Barreto está nesse time. Então, ele é um autor que deve ser lido. Então, leiam tudo que vocês puderem de Lima Barreto.